Olá para você de casa que acompanha aqui o TFE Podcast, estamos de volta e muito grato aí pelas pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, né? Muitas pessoas deixaram aí comentários. A gente estreou aqui com o Carlos Veríssimo na semana passada, né? Foi o episódio 1 e nós estamos aí começando um projeto bem bacana agora que eu já havia falado inclusive aqui nas redes sociais do TFE Podcast sobre a gente falar um pouquinho dos nossos radialistas, né? As vozes do rádio TFEense. Então, hoje a gente vai receber aqui um convidado muito bacana, mas antes de iniciar esse bate-papo, de apresentar a todos vocês esse nosso convidado, né, desse primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer aí com os nossos radialistas, a gente aproveita para agradecer e mandar um abraço para todas as pessoas aí que comentaram no vídeo do Carlos Veríssimo que esteve aqui no nosso primeiro episódio, né, os familiares, os amigos, muitas pessoas de vários cantos do Brasil aí também participaram. E é uma satisfação imensa poder chegar até a sua casa para a gente levar esse bate-papo importante, feito por nós aqui do município de Tefé. Né? Bem-vindo a você que chegou agora no canal também, que se inscreveu, você que já comentou, já curtiu aí essas nossas publicações, né? Isso engrandece muito, né, aqui o nosso canal. Então você pode comentar, pode compartilhar, pode sugerir também para os seus amigos, né? Nós temos amigos aqui de Tefé, de Manaus, de vários outros cantos do Brasil também que deixaram aí uma mensagem muito bacana, muito positiva para o nosso canal. Bem, gente, o nosso convidado de hoje, ele é radialista, né, aqui da cidade de Tefé. Inclusive vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, né, como que surgiu no rádio, um pouquinho da sua trajetória também nesse meio de comunicação, esse veículo de comunicação que abre portas para muitas pessoas aqui na nossa cidade, né? Principalmente no interior, que a nossa linha de comunicação mais rápida é o rádio, né? Conheci o Sinei há pouco tempo, trabalhamos na mesma emissora, o Sinei está aqui, é o nosso convidado de hoje. Mas eu vou deixar ele se apresentar para os nossos telespectadores, as pessoas que assistem o canal neste exato momento. Sinei, bem-vindo, fico feliz por você ter aceitado aqui o nosso convite. Pô, legal, eu que agradeço e é um prazer muito grande participar aqui desse projeto tão importante, não só para você, né, Jackson, mas também para os nossos amigos tefeenses, as pessoas que moram lá distantes, né, em outros países, que acompanham as informações de Tefé. Eu fico muito grato. Você assistiu o primeiro episódio? Poxa, assisti, já deu uma curtida lá e fiquei muito feliz em receber o convite e saber que a gente participando aqui, trazer um pouco da nossa trajetória em relação à comunicação. Eu comecei no rádio em 2006 e antes de iniciar eu trabalhava em porta de loja, né? Esse negócio de bate-papo. Porta de loja. Porta de loja. Então eu trabalhava aqui dentro do mercado, na Barateira, trabalhei na Eureka. Toque Doce. Essas lojas aí dentro do mercado. Onde chamava você ia. Onde chamava ia ganhar o pão das crianças, né? Tá certo, mas antes, Sinei, eu queria aqui agradecer ao Carlos Veríssimo que está aqui com a gente também, foi o nosso primeiro convidado, está dando esse suporte super especial, ao Jonathan Roberto que está aí também. Quero aqui só prestigiar aqui a minha esposa Denise, né, a Ana Beatriz, minha filha, e também a Ana Júlia que estão acompanhando. Mas, Sinei, antes de você falar sobre isso, como começou aí como locutor porta de loja e depois foi para o rádio, quem é o Sinei Leocádio? Esse é o seu nome original ou é um nome artístico já? Nome artístico, né? Meu nome é Ilcinei Marinho Leocádio. Pega o seu nome também, né? Seu sobrenome. É meu parente, Ilcinei Marinho Leocádio. O Sinei é em razão que a minha mãe chamava desde criança, né? Sinei pegou. Foi ficando. E aí fica até menor, né? O nome. Fica menor. Ilcinei, muito grande. Aí a minha mãe colocou só Sinei. E me chamou de Sinei. Mas você gosta do Sinei ou Ilcinei? Bom, quando eu participo em algum evento é Ilcinei. Mas as pessoas que é Ilcinei, eu conheço o Sinei. Então é um pouco complicado, mas eu gosto do Sinei. Você é filho único? Não, são 7 irmãos, né? Uma mulher somente. O resto tudo macho. 6 machos, né? É macho, tem alguns lá que é suspeito. Mas, Sinei, como é que era a sua trajetória antes? Você é servidor público, inclusive, né? Sou servidor público, né? Mas antes de a gente entrar no serviço público, nós só estudava, né? E você tem formação acadêmica? Trabalhava na roça, né? Eu particularmente trabalhei em tudo. Amazonense... Fui serviços gerais. Faz de tudo um pouco, né? De tudo eu fazia um pouco, né? Servente de pedreiro. E a gente foi construindo a nossa vida. E rapidamente entrei na universidade em 2005. E formei em pedagogia, né? Graças a Deus. Entrei no serviço público também em 2006. Em 2006 foi o ano que, graças a Deus, assim, a gente deu um pontapé, um salto muito alto na vida profissional. Entrei no rádio e, ao mesmo tempo,
entrei na universidade e ao mesmo tempo também passei no concurso público e eu até hoje sou servidor público, né? Mas como é que surgiu esse interesse pela comunicação? Até porque a gente sabe que Tefé é uma cidade que oferece poucos cursos, né? Não é falando assim nesse sentido, mas a gente é um déficit, um atraso com relação à formação nesse sentido da área da comunicação. Então, o curso de pedagogia, quando eu iniciei, ele mostrou ali várias... Abriu portas. Abriu portas, né? E ali comecei a me interessar pelo assunto de comunicação. E a comunicação é essencial na vida de qualquer ser humano, independente da tua profissão, independente de qualquer profissão, é essencial. E ela foi muito importante no momento que eu entrei na faculdade, comecei ali, e ali rapidamente o menino muito pacato, e daqui a pouco surge o cara e graças a Deus a gente vai conquistando espaço através da comunicação. Só para a gente entender, antes de chegar na parte do rádio, da locução, né, você vai falar também como que chegou, como que deu start nessa área da comunicação. Você é guarda municipal, né? Servidor. Sim, servidor. Já foi conselheiro tutelar também? Fui conselheiro tutelar, 2 mandatos. Conta essa experiência pra gente. Então, como formação pedagógica... Não atuou na área da educação? Não atuei na área da educação. A área da educação foi... Como professor, né? Como professor não atuei. E, então... Mas tem até especialização também em algumas áreas. Então, eu sou especialista em gestão educacional e agora estou finalizando uma especialização em segurança pública, na área da segurança pública. Que é a área que hoje você é servidor. Que também. Então, particularmente, o Conselho Tutelar ele entrou na minha vida em alguns momentos que tem fatos que acontecem no seio familiar e que daqui a pouco você vai buscando, eu digo, me encontrei aqui. Então, participei da eleição 2013, não obtive a votação suficiente para conselheiro e fiquei como suplente. Certo. E no ano posterior fui chamado como suplente e exerci a função a partir de 2014. E fui até 2020 conselheiro tutelar. Certo. Várias situações e particularmente, vou ser bem sincero, virei um ativista dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Não é aquela situação que às vezes as pessoas entendem o Conselho Tutelar como uma controvérsia, uma situação. Eu acredito que as pessoas não se aprofundam no conhecimento o que é verdadeiramente o Conselho Tutelar, né? Não é aquela situação do Conselho Tutelar ir lá se meter na vida da família, que agora não se pode mais corrigir um filho que o Conselho Tutelar está lá, né? Então discordo totalmente. Certo. Discordo totalmente disso aí. Mas, Sidney, inclusive o rádio, essa experiência como conselheiro também acabou te possibilitando uma comunicação direta com a população para tratar desse tema, né, desses assuntos. Então, esse tema foi muito importante. Nós começamos a resgatar, acredito, não querendo desmerecer o trabalho dos atuais conselheiros tutelares, mas na nossa época nós resgatamos a credibilidade do Conselho Tutelar. Porque nós fizemos um chamamento para a população vir ao Conselho, vir conhecer o Conselho Tutelar. Saber qual era a função dele. Saber qual era a função verdadeira do Conselho Tutelar. E às vezes a população queria ver o Conselho Tutelar na rua fazendo ronda. O Conselho Tutelar não é polícia, gente. O Conselho Tutelar não é órgão de execução. O Conselho Tutelar, ele pede para executar, né? Não, ele pede para executar. Ele é um órgão, ou em outras palavras, ele é o órgão que manda a execução do serviço. Certo. Seja ela na assistência social, segurança pública e demais assuntos, e demais situações de Tefé. E olha que Tefé, meu amigo, na época foi muitos casos. E hoje, assim, eu até sempre questiono com os colegas, é necessário mostrar os casos que acontecem diariamente no Conselho Tutelar para que a população venha ter ciência dos casos, né? Porque às vezes só tem ciência quando é um caso que envolve pessoas políticos, envolve pessoas da sociedade conhecidas. Aí começa, mas não sabe muito bem que aquela criança do agricultor, a filha do agricultor, a filha do pescador, a filha do pedreiro, ela é igual a qualquer outra criança, seja ela de alto nível. Tem seus direitos assegurados. Todos os seus direitos. Inclusive, foi uma causa que eu defendi, inclusive eu publiquei na minha rede social, que foi agora o Dia do Índio, né? O Dia do Índio nós precisamos resgatar e dizer que essa cultura indígena nós precisamos tirar do meio da aldeia. Imagina só uma criança de 9 anos casada. Imagina só uma criança de 11 anos casada. Eu discordo totalmente. E vários caciques, vários líderes
indígenas nos procuraram e praticamente falando que era uma cultura da aldeia. Eu discordo. Totalmente. Sinei, esse é um tema... É um tema polêmico. Um tema vasto que precisa ser realmente debatido, não só aqui no TFE Podcast, mas também no rádio, com a sociedade de modo geral, porque eu acho que precisa ser discutido. Mas o foco da nossa entrevista é justamente para contar sobre a sua trajetória profissional, seja na área de atuação pessoal ou profissional, né, que é o rádio e posteriormente no Conselho Tutelar e na Guarda Municipal. Mas esse tema a gente não vai tratar aqui também, que é um tema muito importante, e a gente vai falar sobre esses assuntos. Vamos convidar pessoas, inclusive que são fiscalizadores, né, que trabalham nos órgãos fiscalizadores, que é o Judiciário também, o próprio Conselho Tutelar. A gente vai ter uma oportunidade de debater esse tema aqui. Com certeza. Mas vou falar sobre essa questão do rádio para você, como você já disse, né, um tema que é importante. Como que entrou o rádio na sua vida? Você já falou que foi locutor de porta de loja, mas como é que surgiu o interesse? Alguém te falava, você tem jeito para coisa, né? Você deveria procurar o rádio. Como é que foi surgindo e você foi introduzindo nesse veículo de comunicação? Assim, a comunicação ela surgiu logo como criança, né? Eu sempre tive um apreço muito grande pelos radialistas, né? Facilidade de comunicação na escola? Isso, eu não tinha eu sempre gostava de fazer essas apresentações, mas eu sempre fui um admirador das vozes, né? TFEense, né? Tem colegas ainda que até hoje estão no rádio, né? Por exemplo, eu ouvia muito o Ronildo Carvalho, hoje até mesmo o Johnny Fogaça. Eu peguei uma época boa, só para compartilhar com você aqui, hoje já falecido, né, o Luiz Filho. O Elias Trindade também, que já faleceu, nos deixou ano passado. Foi parceiro, né? Também, dentre outros, né, o DJ Sócrates. Eu conheço muito o rádio, já peguei, assim, o meu conhecimento, meu entendimento já foi desses locutores aí. Tem um rapaz aí que eu não estou lembrado do nome, mas era o cara que começava o programa e falava Tefé, a cidade das motos, tal. O Valdir Torres. Não, Valdir Torres não, era... Valdir Colares. Valdir Colares, muito bem lembrado. Então você ouvia? Eu sempre ouvia, e aí começou também, e eu me sentia que eu tinha uma voz... Apesar de ser novo, uma voz que poderia ser trabalhada, né? Sim, e eu, lapidada. Minha mãe é agricultora e sempre eu ficava ali no meio daquele negócio lá sonhando. Sonhando, falando ali e tal. E repetia o que eles falavam às vezes, né? Imitava, querendo imitar. O Marcos Sabadini, que hoje era o Marquinhos Brau, né? Marquinhos Brau na época. Por exemplo, ele foi uma Inclusive pessoa... o Marcos Brau, só para compartilhar contigo aqui, porque assim... O legal de tudo, você é radialista, você teve uma forma de ser introduzido no rádio, técnica e tudo mais. Você teve suas referências, inclusive, né? Eu também tive uma referência que na época era o Marcos Brau, que vai passar por aqui também, vai ser o locutor oficial da Festa da Castanha. Mas assim, foi pra mim, TFE, uma das principais referências assim, pro rádio. Você também tem uma referência, não tem isso daí? Sim, o Ronildo Carvalho. O Ronildo Carvalho para mim foi uma referência muito especial na comunicação. Quando eu ouço hoje, eu paro para ouvir ele. Né? É gostoso de ouvir, né? Valcide Moraes, por exemplo. Valcide Moraes, um dos programas Toque de Saudade, que até hoje está aí mais de 40 anos no ar. 50 anos. A rádio tem mais de 50 anos, é por aí. Agora, Jacques, depois, com toda essa situação, na época, na entrada do rádio, antes de entrar no rádio, eu já tinha tentado uma oportunidade. Um estágio? Na época da antiga Rádio Mania, né? Inclusive o Marquinhos Brau, na época, era diretor e eu fui desclassificado 2 vezes por ele. Tá que nem o concurso do Fama, né? Lembra do concurso do Fama, que tinha o The Voice? Isso. Os caras nunca eram eliminados, aí depois se tornaram famosos sem precisar de ter ido. Então, tipo assim, eu fui eliminado 2 vezes, desclassificado. Bati a sanfona ali, tchau. Entendi. Então ali fui desclassificado várias vezes. E aí teve um camarada também que me incentivou muito, que ele fazia um programa gospel, Carlos Drummond. Eu não lembro. Ele fazia um programa gospel. Mas é de meados de que anos? É isso aí? Acredito que seja meados de 2001, 2002, por ali. Essa base aí desse meados, já entrando em 2000. Mas assim, eu ficava ali, caramba, mal pra caramba. A pior coisa é você ser desclassificado, meu irmão. E aí tentei a segunda vez pegar, eu não sei se ele criou rixa na minha cara, como diz o ditado popular, mas assim, o bom disso tudo... É bom que o Brau vai assistir isso aí. Isso! Vai né? Aí o bom disso aí que depois nós nos encontramos, eu e o Brau, já no rádio, eu entrevistando ele na Alternativa. Recente. Cara, pra mim...
Não, isso foi agora. Isso foi na época do Pape, o prefeito Pape. Ex-prefeito Pape. 2014. Então, 2014. Tive o privilégio ali de entrevistar ele. Cara, aquilo ali pra mim foi... Depois eu falei pra ele. Mas né? ele sabe dessa história? Eu acredito que não. Não deve lembrar. Não deve lembrar, porque é o tempo, né? Porque quase mais de 20 anos. Uhum. E olha só, onde nós estamos. Eu no rádio, só na alternativa, nós já estamos com 16 anos. Só na alternativa. Então, mas eu vou lembrar... É basicamente o tempo que a rádio alternativa existe, Isso. né? Está no Mas eu vou lembrar para você aqui que eu antes apresentei um programa na Rádio Mania, que era um programa gospel. Ainda era a Rádio Mania. Era programa gospel. Eu lembro até do nome do programa. Isto é só o começo. Então, tipo assim, Entendi. Eu tenho uma entrada no rádio através do programa gospel. E ali eu comecei. Entendeu? Então, e hoje eu me sinto... Não que eu me sinto seguro, mas o rádio também, Jackson, foi uma abertura de porta para muitas coisas. O que você pode dizer assim com relação... Porque uma coisa é eu, Jackson, saber essa experiência, mas o que o rádio... Qual é a essência do rádio para você hoje? Porque fala que o rádio hoje é o principal veículo de comunicação que chega na casa das pessoas. Não há, tipo, televisão você vai ter que ligar, a internet você vai ter que conectar. Mas o rádio não, você ligou, colocou numa estação, você está ouvindo, né? O que você pensa quando está falando aí para os seus ouvintes? Como é que você imagina isso? Bom, é sempre assim, eu procuro me atualizar quanto às coisas, né? Porque o ouvinte, ele quer ouvir uma coisa boa, né? Quer ser inspirado, ele vê ali, quando ele não vê que o programa tá legal, ele vai lá e desliga, pronto. Só que hoje nós estamos em outra era, né? Antes nós só ouvíamos a voz deles. Hoje não. Já pode ver, né? Hoje já pode ver o camarada ali. Né? Então eu vou ser bem sincero contigo. Me sinto muito feliz quando eu chego na minha casa, quando eu vejo as pessoas mandando mensagem, poxa, eu te ouvi e tal. Mas eu não imaginava que aquela pessoa estava me ouvindo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, eu estava aqui lembrando, né? O que você sente saudade? Porque eu peguei o rádio numa época, acho que você tem 16 anos, eu tenho um pouquinho mais, tenho 20 anos, fiz agora esse ano 20 anos de rádio. E eu sinto saudade de algumas coisas que na época existia e hoje não tem, que é a questão até do telefone fixo, né? Isso. A gente ficava falando aqui horas e horas, o telefone tocando do lado, isso dava... como se realmente a gente entendesse que o ouvinte... tá querendo falar com você. Hoje tem o WhatsApp, tem aí o Facebook, Instagram, as pessoas acabam correspondendo dessa forma. Você sente falta de alguma coisa? Você pegou o rádio em que momento da sua vida? Eu peguei o rádio do momento ainda da carta, né? Cara, aquilo ali era muito bonito. Você recebia muita cartinha? Bom, recebia muita cartinha, né? As pessoas falando que gostava da gente, que queria ir ver o radialista, ver ali, eu ficava, poxa, que legal, me sentia muito feliz ali. E sempre eu busquei assim ficar mais perto das pessoas. Eu ia nas comunidades, eu busquei isso para mim, para o meu ego mesmo, para me sentir feliz. Por exemplo, quando chegávamos numa comunidade, chegou o Cinei, né? Poxa! Uma celebridade. Uma celebridade e tal, uma celebridade da própria terra. Sim, exato. E aí as pessoas ali, e a gente comia, tomava açaí. Eu falei pro Carlos da última entrevista, a primeira entrevista que nós tivemos aqui na estreia, ele falou que ele não se considera famoso, mas é que nem eu falo, é algo que já é natural, a gente acaba sendo mesmo sem querer. É porque, tipo, o rádio, ou a televisão, a internet acaba te aproximando de milhares de pessoas. Então, isso aí, se milhares de pessoas te conhecem, pode ter certeza que você já tem um nível de fama, né? Você já é popular para aquelas pessoas. Eu, pelo menos, considero dessa forma. Você também considera isso? Eu me considero. Às vezes, assim, as pessoas às vezes chegam com a gente, por exemplo, vou na feira, Cinei, aí tu olha, não conheço. Entendeu? Tipo assim, eu não conheço, mas eu vou lá. Aí esse é o sentimento. Para não ficar constrangido ou constranger a pessoa, acaba chegando lá. Eu já cheguei a tomar café com as pessoas sem eu conhecer as pessoas. Tipo assim, eu tô aqui na minha casa, mandou mensagem e tal, e manda agora, já na atualidade, já recente. Tô aqui em casa, bora tomar café. Eu aceitei o convite. Tá me entendendo? Cheguei lá, foi uma coisa espetacular para mim. Olha, Cinei, eu... me sinto muito feliz com isso. Isso é legal, é isso que eu ia te falar. Eu, por exemplo, eu peguei o rádio, acho que as pessoas vão lembrar aí, muitas pessoas, não, a gente vai tentar colocar aqui nas imagens, mas eu peguei o rádio na época que ainda não existia o computador. O computador já foi introduzido na rádio, na época Mania, depois passou, se tornou aí, se não estou enganado, se foi Mania, foi... Na época que usava o CD também. Era né? CD, eu guardava muito CD. Inclusive a gente vai falar com o Bunny, vamos tentar o Bunny também, eu conheci o Bunny. Bom, vai lembrar do Fernando Bunny, né, que foi radialista aqui em Tefé, e hoje é radialista.
Mas tem o Bani, o Brau, o Valdir Torres, quem mais aí que a gente pode lembrar daquela época? O próprio Elias Trindade, mas na época a gente estava